Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do mês de fevereiro, onde nós estamos falando sobre a vida de Salomão. E nessa lição, nós vamos falar sobre as escolhas de Salomão. Mas antes, vem comigo e nós vamos montar juntinhos todos os recursos necessários para a ministração dessa lição.
agora, com o material todo montado, nós vamos para a aplicação de cada recurso durante a sua programação. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a nossa segunda folha da apostila, que é uma ordem de culto. E nela nós temos a indicação de uma rotina, temos indicação de louvores, tudo baseado com aquilo que nós vamos ensinar durante a ministração, o objetivo da lição, e o objetivo dessa lição será ensinar as crianças a importância de fazer escolhas que a mantenham próximas de Deus, guardando o coração para não se afastarem dele. Mostrar que somente Deus deve ser adorado. O versículo que nós vamos memorizar está em Provérbios 4:23, na versão Ara, que diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E também aqui embaixo nós temos a base bíblica, né, as referências usadas nessa história, que será 1 Reis de 11, de 1 a 13, Êxodo 23 e Provérbios 4, versículo 23. Após o momento de acolhimento, nós vamos convidar as crianças a falar juntos o tema e o versículo do mês. O tema é a vida de Salomão. E o versículo está em Provérbios 9:10, que vai nos dizer: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Antes de começar, queria mostrar para vocês que nós estamos fazendo o recurso visual e disponibilizando no arquivo em 2 tamanhos. E para ministração, nós vamos usar o recurso ampliado, tá? No recurso principal. A gente tem ele no tamanho normal, que você pode usar em células, em casa, ou às vezes com uma turma menor. E também nós temos ele em recurso ampliado, que fica dentro da mesma pasta, tá? Que é um tamanho maior, né? Mais visível para quem tem uma turma de maior quantidade. Para começar, você pode dizer para as crianças que Salomão, ele foi um rei que começou o seu reinado agradando ao Senhor. Isso mesmo, Salomão, ele foi um rei muito sábio e obediente a Deus. Salomão também, durante o seu reinado, ele construiu um templo para adorar o Senhor, um templo para honrar o nome do Senhor. E Salomão também nos deixou escrito na Bíblia vários conselhos, isto mesmo, conselhos que nos ajudam a viver uma vida sábia e que obedeça ao Senhor. Na Bíblia, o livro de Provérbios é recheado de conselhos escritos por Salomão para que a gente pudesse seguir e ter uma vida sábia que agrade ao Senhor. Mas com o tempo, crianças, Salomão, ele fez escolhas que acabou desagradando ao Senhor e assim ele acabou se afastando de Deus. Mas será que isso é possível acontecer com a gente também? Ah, vamos descobrir? Imaginem só, crianças, que esse copo aqui, com essa água limpinha, limpinha, ela representa o nosso coração puro, que ama e obedece ao Senhor. E isso daqui representa as influências negativas que nós temos na nossa vida, como, por exemplo, aquelas amizades que nos afastam de Deus, aquilo que nós ouvimos e vemos que também não agrada a Deus. Mas o que? A desobediência e também a mentira. Olha só. E mais o que? Me ajuda. O que mais pode ser uma influência negativa na nossa vida? Olha só, crianças, como que aquela água limpinha se transformou, não é verdade? Agora ela está assim, suja, não é? Pois bem, na nossa vida também é assim. Quando nós nos deixamos influenciar por coisas erradas deste mundo, o nosso coração ele vai ficando assim, impuro, sujos com o pecado. E aos poucos, sem perceber, nós acabamos nos afastando de Deus. Porém, o Senhor, ele nos alerta a cuidar do nosso coração. Em Provérbios 4:23 vai nos dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Vamos ler mais uma vez? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, crianças, nós vamos ler na Bíblia como isso aconteceu com Salomão. Lá em 1 Reis, no capítulo 11, nós vamos ler de 1 a 4, que vai nos dizer assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei Egito, ele se casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas mesmo sabendo que Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações dele se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Sabe, criança, Salomão, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, mulheres que eram de outros países, e elas adoravam outros deuses e não o nosso Deus, que é verdadeiro e fiel. Porém, Deus já havia avisado para o povo de Israel que eles não deveriam se casar com pessoas de outros povos, que adorassem outros deuses, porque o coração deles poderiam se voltar para aqueles deuses falsos e acabar se afastando do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Salomão, ele começou a ouvir mais as suas esposas do que ao Senhor. E para agradá-la, Salomão ele construiu altares para esses deuses falsos e acabou adorando a esses deuses, cometendo o pecado da idolatria. E isso desagradou ao Senhor, deixou o coração do Senhor triste, pois Salomão sabia que somente o nosso Deus, o Deus verdadeiro e fiel, deve ser adorado. Um dos mandamentos do Senhor, escrito lá em Êxodo 23, vai nos dizer: não adore outros deuses, adore somente a mim. Esse é um mandamento e precisa ser obedecido. E por causa da sua desobediência, Deus disse a Salomão que após a sua morte, o reino de Israel ele seria dividido. Isso mesmo, o Senhor disse assim a Salomão: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. A desobediência de Salomão trouxe consequências não só para ele, mas para todo o reino. Deus disse que por causa da sua desobediência, ele iria dar uma boa parte do reino que seria do seu filho após a morte para um dos seus oficiais, que se chamava Jeroboão. Sabe, crianças, Salomão, ele poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse continuado a fazer escolhas sábias, assim como foi no início do seu reinado, e continuasse a obedecer e permanecer no caminho do Senhor. Sabe, crianças, nós precisamos tomar cuidados com as influências que nós temos na nossa vida. Assim como as esposas de Salomão não foram uma boa influência para ele, nós precisamos tomar cuidado com quem nós seguimos. Por acaso, as suas amizades, os seus amigos a quem você gosta de estar sempre junto, eles te aproximam ou te afastam de Deus? E aquilo que você ouve ou vê, te aproxima ou te afasta de Deus? E o versículo de hoje, ele nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles devem nos manter no caminho do Senhor. Por quê? Porque assim como Salomão, crianças, nós temos todos os dias escolhas para fazer. E nós precisamos escolher obedecer a Deus e estar sempre prontos a amar e a seguir os seus ensinamentos. Vamos ler mais uma vez o versículo sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Devemos guardar o nosso coração. Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Salomão, ele era muito sábio, mas ele errou ao desobedecer a Deus. E isso nos ensina que não é importante só ter sabedoria, mas o importante é ter um coração que ama e obedece a Deus. E hoje eu te pergunto: quem deseja ter um coração obediente, um coração que ama, quem deseja hoje pedir ao Senhor que dê sabedoria para que possa fazer a escolha certa e agradar ao Senhor com a sua vida? Vamos orar? E assim eu ministraria essa linda lição, ensinando às nossas crianças que nós devemos adorar o nosso Deus e que nós devemos no nosso dia fazer escolhas que nos aproximem de Deus, fazer escolhas que agradem ao Senhor. E como dinâmica de memorização do versículo, nós vamos utilizar o dado de memorização. As crianças vão memorizar o versículo que está em Provérbios 4:23 de uma forma bem divertida que elas amam, que é lançando o dado. E assim você vai escolher quantas vezes o dado será lançado. Por exemplo, o dado será lançado 7 vezes. Então você pode ou pedir o auxílio das crianças, cada criança lança de uma vez, ou você pode lançar, né, você mesmo lança o dado. Então, a face que cair para cima é a forma que as crianças vão falar o versículo. Então, nós vamos convidar toda a classe para poder falar o versículo de várias formas. Por exemplo, lancei o dado e caiu. Convide um amigo para falar com você. Então, eles vão fazer duplas para poder falar o versículo um com o outro. Lancei de novo, fale baixinho. Então toda a turma vai falar o versículo bem baixinho. Ai, lancei de novo. Agora é falar o versículo sorrindo. Então, cada vez que o dado for lançado, as crianças vão falar o versículo de acordo com o que o dado está indicando. Como atividade, nós sempre fazemos 2 modelos de atividade, para as crianças menores e também para as crianças maiores. E para os nossos pequenos, nós fizemos aqui um baú para que as crianças possam colorir e um coração pontilhado numerado, onde as crianças vão com lápis, ela vai seguir a ordem do número e ver qual desenho vai formar. E no final elas vão ver, né, que formou um coração, que é aquilo que nós devemos guardar, né? Nós devemos guardar o nosso coração daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos, porque o que a gente faz, né, as nossas escolhas, elas devem nos aproximar de Deus. Então, enquanto as crianças estiverem fazendo aqui essa pintura, né, essa atividade, que você possa, né, pedir ao Senhor sabedoria para ir ministrando no coraçãozinho delas, né? Que a gente deve guardar o nosso coração para que nele tenha coisas que agradem ao Senhor. E para os maiores, nós fizemos uma atividade baseada no versículo também, sobre aquilo que o versículo quer nos ensinar. Então, aqui nós temos 2 corações aqui e nós temos aqui várias fichas, né? Com atitudes, com escolhas, e as crianças elas vão classificar se aquilo que elas tiraram, né? Se aquilo que elas estão lendo, se aquilo me afasta de Deus ou se aquilo me aproxima de Deus. O importante dessa atividade é fazer com que as crianças reforcem mesmo, né, aquilo que elas estão fazendo durante o dia, né, todos os dias, aquilo que a gente faz se realmente tem nos aproximado de Deus ou se é aquelas coisas que pouquinho em pouquinho vai nos mantendo longe de Deus. E aí a cada vez que elas pegarem e ir mostrando, né, você pode ir refletindo sobre aquelas coisas. Por exemplo, a criança pegou aqui estudar a Bíblia. E você pode perguntar para ela o que você acha. Estudar a Bíblia te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Ah, estudar a Bíblia me aproxima de Deus, porque quanto mais eu estudar a Bíblia, mais eu conheço esse Deus que me ama, não é verdade? Então aqui, ó, a criança vai pegar uma outra coisa, né? Por exemplo, colocar outras coisas antes de Deus. Será que isso me aproxima de Deus? Às vezes não tem nada a ver, né? É algo como prioridade, não Deus. Por exemplo, hoje eu quero jogar e eu não quero ir na igreja, porque hoje vai passar uma coisa bem legal na televisão.
Ou hoje tem uma festa, eu quero participar, mas é dia de culto, né? Ah, mas aí culto eu vou outro dia, hoje eu vou nessa festa. Então é colocando outras coisas. E a Bíblia nos ensina que o Senhor, ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando eu fico colocando outras coisas antes de Deus, eu vou, olha, me afastando de Deus. Não é verdade? Então, a cada vez que as crianças pegarem uma ficha, você pode ir junto com elas, refletindo, né, sobre aquelas coisas, para reforçar mesmo sobre a questão, né, de afastar e de me aproximar de Deus. E no final, quando tiver tudo completo, né, por exemplo, aqui tem ir à igreja, amar o próximo, adorar a Deus, ser obediente, orar todos os dias. Então, você pode ir colocando desse lado e pode ir colocando aqui também, olha, do lado de cá. Deixa as crianças ir completando e enchendo mesmo essa parte aqui. Olha, se precisar, coloque aqui em cima também e deixa as crianças ir classificando. No final, quando elas já tiverem completado tudo, você pode perguntar para elas o que que elas escolhem. Se elas escolhem aquilo que afasta elas de Deus ou aquilo que as mantém no caminho do Senhor. E no final, você pode entregar para as crianças um card bíblico, para que ela possa levar para casa e colar no álbum que está disponível na pasta Álbum de Versículo 2025. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, para que vocês continuem abençoando essa geração, sendo usada por Deus para impactar a vida de tantas crianças. Deus abençoe.